Todos encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Aleluia. Pode sentar-se. Eu costumo dizer que quem tem uma experiência com Deus, uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo, ele consegue ver coisas extraordinárias e sabe fazer a distinção. Eu consegui entender que uma coisa é quando nós oramos em casa, no seu quarto, a sós com Deus, é uma dimensão. Quando você ora no templo, é outra dimensão. E quando você ora no monte, é outra dimensão. Jesus Cristo estava sempre no monte. E para os teólogos de hoje isso é um absurdo, né? Ou seja, para uma boa maioria, aqueles que não têm intimidade com o Senhor, com o profundo, com a revelação do Espírito, uma coisa é o intelecto, e a maioria deles vive pelo 5 sentidos, intelecto. E quando eu estou falando de orar no templo, aí o crítico pode falar assim: mas nós somos templo. Eu sou o templo. Sim, somos templo do Espírito Santo. Eu estava aqui ontem e vim ver a questão de arrumação, avaliar o som, e eu sinto a diferença. E aqui é um lugar simples, né? Mas há uma unção diferente, há uma presença diferente. E eu falando com minha esposa, a pastora de Deus, e ela também sente. Então dá vontade de a gente ora aqui às vezes às 3 horas da tarde, às 15 horas, pelo relógio de Israel, chamado hora nona. E a gente não dá vontade de voltar para casa. E eu estava só. E então é algo glorioso. Amém. Assim como o bispo mencionou quando convidou o Espírito Santo para sentar à mesa com ele. Isso é real. Isso parece loucura para os incrédulos. Eu estou falando de incrédulo, aquele que lê a Bíblia, mas continua sendo incrédulo, não tem experiência com o Espírito Santo. Benihim, ele sempre estava convidando, nos seus momentos de oração, para o Espírito Santo sentar-se com ele, estar com ele, e sempre colocava uma cadeira para o Espírito Santo sentar, né? Então veja a profundidade. Então tudo aquilo que a gente faz, mesmo sendo com verdade, com transparência, da melhor forma possível, mas vai ter sempre alguém para se levantar contrário.
Impressionante. Então, por isso que nós precisamos termos um posicionamento de que nós somos em Cristo, em Deus. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém para querer nos entristecer, porque ele vem usado por Satanás. Todos aqueles que vêm com ações contrárias, ele está vindo da parte de Satanás para contrariar. E não foi diferente com Jesus. Então, nesta manhã gloriosa, hoje, dia, quanto hoje? 12 já. Esse número é um número importantíssimo, número 12. As 12 portas de Jerusalém, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, é um número muito importante. Então, irmãos, quero compartilhar com vocês nesta manhã, 12 de fevereiro de 2023. São nome 2 e 3 dá 5. Gosto também do número 5, de falar dos 5 ministérios. Eu fico assim impressionado como as pessoas elas querem arrumar problema em tudo, né? Tem alguém aí de uma instituição religiosa que ele se declara que ele é a única igreja verdadeira do mundo. Cada um está querendo arrumar, e no entanto tem tanta coisa errada dentro da própria instituição, né? Mas se acha mais certo. Eu quero declarar que Jesus Cristo não é uma religião. Amém? Jesus Cristo não é uma religião e nem é religioso. Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. Amém. Então, uma placa denominacional não jamais deveria separar o ser humano. Que Jesus Cristo não veio para fazer separação. Pelo contrário, ele veio para conduzir o pecador ao arrependimento e se ligar com Deus. Por isso que o termo religião, na realidade, vem do latim, significa religar. Então, o objetivo da palavra esqueci agora o outro termo. Etimologicamente, religião. Então era para religar o homem a Deus. Mas nas instituições, como são comandadas por homens, para satisfazer o seu ego, então ela religa aos seus dogmas, aos seus conceitos, aos seus entendimentos. Mas Deus é tão misericordioso e é tão bom que Ele não fica preso a isso aí, né? Então Jesus veio e tinha alguém. Jesus estava caminhando com seus discípulos, pregando o Evangelho, e de repente Jesus recebe a informação através de seus discípulos que tinha alguém expulsando demônio no nome de Jesus Cristo, curando o nome de Jesus Cristo, mas não seguia Jesus, não tinha relacionamento com Jesus. E os discípulos queriam que eles fossem paralisados, eliminados. Mas Jesus declara para os seus discípulos: deixa eles continuar pregando, curando, fazendo a obra do Pai, porque quem não é contra nós é por nós. Aleluia. Este é o entendimento do céu, um entendimento bacana, maravilhoso, que faz com que o ser humano se sinta valorizado, né? Então o homem cria regrinhas, impõe, as instituições impõem regrinhas, várias regras, mas Jesus Cristo veio e quebrou todas. Inclusive, quando ele veio, o sistema religioso era muito forte, porque era conduzido pelos escribas, pelos fariseus, era muito forte. Pastor, por favor, consegue um pouquinho de água para mim natural? Obrigado. Mas Jesus veio
e quebrou isso. Amém. E está dentro desse texto também que nós lemos agora. Então, Jesus estava em Jerusalém, entrando agora no texto que nós lemos. E ele tinha recebido uma mulher, obrigado, adúltera. E essa mulher tinha sido trazida justamente os fariseus, pelos escribas, os saduceus, toda a equipe religiosa da época. E eles apresentam a mulher pecadora, mas Jesus acabara de descer do Monte das Oliveiras porque estava em oração, estava em comunhão com o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Então, do coração, da boca vai sair o que está no coração. A pessoa só fala o que o seu coração está cheio. Então a pessoa está cheia de ódio, vai sair ódio da sua boca. Ela está cheia de mágoa, amargurada. Uma pessoa que está amargurada, vai sair o que da boca dela? Amargura, tristeza, palavras ruins que vai afetar o outro. Uma pessoa amargurada, ela contamina os outros. Mas uma pessoa que está feliz, vai sair da sua boca alegria, ela sorri, ela abraça, ela quer ser abraçada. Por quê? Porque ela está em paz, ela está bem consigo. Então, o coração, a boca vai sempre falar do que o coração está cheio. E aquela turma leva a mulher adúltera, foi pegada no ato de adultério. Só que os indivíduos tão maliciosos, tão maus, que eles levaram para Jesus julgar aquela mulher, porque pela lei ela seria apedrejada. Mas só olha a maldade deles. Eles levaram a mulher para testar Jesus, para saber o que Jesus faria com aquela mulher, porque o alvo não era a mulher, o alvo era atingir Jesus, atacar Jesus. Tudo que nós fazemos tem alguém usado por Satanás para querer nos atingir. E o impressionante, então eles levam só a mulher, eles não levaram o homem. E quando era pego os dois em adultério, tinha que ser apedrejado os dois. E eles não levaram o homem, só levaram a mulher. Porque qual era o alvo? Atingir Jesus, massacrar Jesus, desconsiderar, desvalorizar que Jesus não era filho de Deus, que Jesus não era Deus. E Jesus resolve aquela situação. E depois que Jesus resolve aquela situação daquela mulher, eles pegaram pedra para tirar. E Jesus diz no capítulo 8, versículo 29, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então Jesus se retira do templo e ele segue viagem, porque ele não veio para criar confusão com aquela turma, ficar batendo, discutindo. Eu fico impressionado quando tem pessoas que estão na igreja, mas ela quer ser oposição. Irmãos, dentro da igreja não pode ter oposição. Dentro da igreja de Cristo, nós somos um corpo, somos membro do corpo de Cristo. Não pode ter oposição. A oposição é sempre de Satanás. Nós temos que vivermos uma dimensão só. E qual é a dimensão? É o amor, é a paz, é a comunhão, é sermos guiados pelo Espírito Santo e vivermos uma vida de santidade preservada para vivermos eternamente com o Senhor.
Então Jesus se retira ali do templo e ele começa a caminhar com os discípulos, com a multidão que sempre estavam seguindo. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 9, no início, que passando Jesus viu um homem cego de nascença. Então quando ele está indo no seu roteiro, ele encontra um homem cego de quê? De nascença. Ninguém nunca tinha curado um cego de nascença. Mesmo hoje, com toda a tecnologia que existe no planeta, ninguém consegue dar olhos novos para um cego de nascença. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Até onde eu sei, ninguém pôde fazer isso. As pessoas têm inventado coração, né, de plástico, a ciência, mas olhos de um cego de nascença, quando existe um acidente no olho, alguma situação, a ciência tem colocado o quê? Um olho de vidro, né? Uma bola, né? Então esse jovem, esse moço era cego de nascença. E aí os discípulos chegam até Jesus e perguntam para Jesus, lhe faz uma pergunta: quem foi que pecou? Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem ou os pais dele? Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada e na vida, que nós não entendemos. Mas Deus tem um propósito com aquilo. Aí Jesus responde para os seus discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, porque existe aquela questão da maldição hereditária. Isso é real. A maldição herdada, a maldição adquirida, isso é real. Mas o pecado, ele gera maldição e vai atingindo outros da família. Mas nesse caso aqui específico, nem o homem pecou, nem os seus pais pecaram. E o que está acontecendo com esse homem? É o propósito de Deus, é um propósito divino. Amém. Deus vai manifestar a glória dele, o poder dele, através da vida deste homem. Aleluia. Entende? Então, não os questionadores. Tem gente que se acha numa posição tão de importância, de um elevado entendimento, que ele quer julgar até Deus, que ele julga até Deus, se posiciona no lugar de Deus. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito e conduziu para Canaã, para a terra que mandava leite e mel, a primeira cidade que eles se deparam é com Jericó. E Jericó tinha muralha de 6 metros de largura. Eram muros construídos de 4 metros, depois de uma valazinha de mais 2 metros, 6 metros. É tanto que a casa de Raabe foi construída em cima do muro. A prostituta. Mas olha o que Deus fez. Ninguém conseguia destruir aquelas muralhas. E Jericó existe hoje aí em Jerusalém, em Israel, melhor dizendo. Mas Deus tem uma estratégia para os sacerdotes dele, para Josué. Você pega a arca, coloca na frente e dá 7 voltas e vão adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. Isso é uma coisa louca. Mas Deus não trabalha com o intelecto do homem, do ser humano. Deus é eterno, é soberano. Ele sabe o que fazer e como fazer na hora que tem que ser feito. Porque aqui, e aí eles começam a dar as 7 voltas. E quando eles dão as voltas, depois o texto vai dizer que na verdade foram 13 voltas.
as muralhas ruíram. Elas não caíram, as muralhas afundaram. Você imagina o poder sobrenatural de Deus. Mas eu mexi nessa questão por um fato. Porque o Senhor ordenou que todas aquelas nações fossem destruídas, porque eles já vinham desagradando ao Senhor há anos, servindo a Baal, servindo a Quemós, servindo a Astarote, aos deuses, aos demônios, a espíritos malignos, e sacrificando os seus próprios filhos para dar para Satanás. Isso não é diferente hoje, não. Continua sendo sacrifícios hoje sendo feito para demônios, para Satanás. Crianças que são raptadas e que nunca mais ela aparece. Existem vários testemunhos sendo dados aí nas redes sociais. Não sou eu que estou afirmando isso, já está escrito aí. Então, quando Deus dá um comando, ele é para destruir tudo. Os animais, inclusive, as crianças também teriam que ser mortas. Então, quando um cientista, quando um ateu, uma pessoa à toa, ela avalia essa situação, diz: Deus é perverso, matou as crianças. Esse é o entendimento dela. Mas por que Deus matou? Porque se ele deixasse aquela geração crescer de novo, eles iam continuar fazendo as mesmas coisas para os demônios. Então Deus preferiu fazer o quê? Matar as crianças, mas salvar as crianças, porque a criança não tem pecado. Você entende? Os adultos não, os adultos foram condenados. Mas pelo fato da pessoa não ter o entendimento, aí quer julgar a Deus, se achando o humanista, né? Que o humanista hoje está em alta. Ser humano, nós temos que ser humanos, irmãos. Então, mas ali havia o quê? Um propósito divino. E o propósito de Deus foi cumprido. As nações foram eliminadas, 7 nações ali próximas, e Israel toma posse de tudo aquilo ali que já estava preparado por Deus. É o jardim de Deus, já preparado. Aleluia! Então Deus tem o seu propósito para com nossas vidas, que no momento nós não compreendemos, não entendemos. Muitas coisas iremos entendermos depois. Amém? Então Jesus agora passa, encontra este jovem cego, mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, trazer a salvação para a família, implantar o reino de Deus nos corações. E esse jovem agora, Jesus dá uma resposta para os seus discípulos. E qual é a resposta que Jesus dá para os seus discípulos? É a seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso é para que seja manifestado as obras de Deus, a glória de Deus seja manifestada na vida deste homem. Como? Através do milagre que Jesus ia fazer na vida dele. Agora, irmãos, é impressionante. E Jesus fala aqui, olha, convém, no versículo seguinte, que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Esse termo aqui, enquanto é dia, se refere à vida. Enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. A noite ele está se referindo à morte. As pessoas estão brincando quando se fala de grande tribulação, que Jesus Cristo vai voltar, que o anticristo vai reinar aqui na terra e vai trazer uma proposta. Quando o anticristo vier reinar, quando ele começar, melhor, porque ele já existe. Quando ele começar a reinar,
ele vai trazer uma proposta universal, uma proposta de paz, uma proposta de solução para a humanidade. Porque se ele não fizer isso, não tem como ele agregar as pessoas, fazer com que as pessoas confiem nele. Então, depois que as pessoas confiam nele, aí ele se revela, e aí todo mundo já está laçado. Mas aí aquele que está em Cristo Jesus, ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. O Senhor não deixará ele ser destruído. Amém? Então, irmãos, Jesus, eu tenho que operar os milagres enquanto é dia. Eles precisam de vida. A noite vai chegar, a morte vai chegar. Quando a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando aqui de vida eterna e de morte eterna também. Então aquele que renuncia ao pecado e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então ele tem vida eterna, sai da condenação eterna e tem vida com Deus eternamente. Então temos que ter cuidado. Então as pessoas estão zombando. Não, tem gente que está na igreja até pensando, já tem tanto tempo que Jesus está falando que vai voltar e não voltou ainda. Tem 2000 anos que ele esteve aqui na terra. Em Atos 1 está dizendo que assim como viste subir, vocês vão ver ele, hão de ver ele voltar. Só que quando ele voltar, ele não pisa aqui nessa terra, ele fica nas nuvens e chama a sua igreja com seus anjos. Depois vem um período, o segundo período, que é o período para ele governar a terra. Aí outra parte. Mas eu não quero falar de escatologia hoje. Eu quero mostrar para você, nesta manhã, a preocupação de Jesus em lhe salvar. E aí ele vem e diz: eu sou a luz do mundo. Então eu estou aqui no mundo para trazer vida, para trazer a paz verdadeira. Então ele chega aqui no versículo 6. Tendo dito isto, Jesus faz algo aqui surpreendente agora, que contraria também toda a ciência, a área da medicina principalmente. Aí no versículo 6 ele diz: tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Olha, um oftalmologista viu um negócio desse aqui, camaradas, sem higiene. Tem fundamento um negócio desse? Você está entendendo? Então as coisas de Deus é o contrário do ser humano. Segundo alguns estudiosos da área aqui, vai dizer que Jesus pega esse barro, cospe no barro, joga nos olhos do homem aquele barro. E por que ele fez esse barro? Porque aquele homem não tinha o globo ocular. Você entende? Jesus agora está operando um milagre. Só que Jesus está testando também a fé do homem. Naquele momento Jesus já poderia ter curado ele instantaneamente, mas Jesus manda ele ir ao tanque de Siloé. Por quê? Porque Jesus quer sempre nos dar uma instrução, uma lição daquilo que está sendo feito. Siloé significa águas enviadas. O que significa Siloé? Águas enviadas. O rei Ezequias, lá no capítulo 8 de Isaías, e eu gostaria de ler para você entender melhor isso aqui. Olha o sentido, a revelação da palavra do Senhor para nós.
Por isso que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Isaías capítulo 8, o versículo 6, está escrito assim, ó: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, olha só, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Ramalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre ele as águas do rio, fortes e impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. Jesus está fazendo aqui uma comparação, uma parábola. As águas aqui de Siloé tem um sentido, uma lição de Jesus para nós. Primeiro, Jesus, ele era o enviado de Deus. Siloé, as águas enviadas. Essas águas vinham através de um aqueduto feito pelo rei Ezequias. Então esse tanque de Siloé, ele está lá em Jerusalém ainda hoje. E próximo a esse tanque também foi construído uma mesquita. Então esse tanque, irmãos, aquelas águas eram muito importantes para Jerusalém. Eles usavam dessa água o tempo todo. Então Jesus era o enviado de Deus, e todo aquele que não se lavasse nela não ficaria curado dos seus próprios pecados para alcançar a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo? Você precisa ser lavado em mim. O que foi que ele disse para aquela mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Vai jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Vai jorrar dentro de você rios, vão correr dentro de você. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, rios vão correr em nós. Por isso que a alma que estava aflita, amargurada, triste, decepcionada, estressada, mas nessa palavra, em depressão, em ansiedade, qualquer coisa, quando a água viva é enviada, entra, ele vai ter paz, ele vai ter a verdadeira alegria, ele vai ser feliz para sempre, independente da circunstância, ele vai ser curado. Quando Jesus cura a gente, ele não cura de fora para dentro, ele cura de dentro para fora. Esse jovem, ele era traumatizado. Todas as pessoas que têm deficiência, elas têm um trauma. Eu estava dando assistência a uma pessoa lá no hospital de Paulínia essa semana, e observando um cego, um senhor com aquela varinha, né, saindo do colégio e caminhando. A dificuldade, e ele recebeu treinamento, né? Nessa época que não tinha braille, não tinha treinamento. A dificuldade que é para um cego andar, mesmo ele com aquela varinha, ele se bate. É uma coisa triste. Então há uma dificuldade tremenda. Então há traumas dentro da pessoa, não só nessa área, pelo fato de ter uma deficiência, mas às vezes com outras situações. Mas o fato é que a alma está sofrendo. Então precisa a alma ser curada. Quando a nossa alma, o que a Bíblia diz? Que quando você está triste, isso vai refletir no seu rosto, na sua face. Quando você olha no rosto da pessoa, você sabe logo, tá para baixo. Vem, Marcela. Mas quando o seu coração, a sua alma está alegre, o que acontece? A Bíblia diz que o nosso rosto aformoseia. Aí você olha nos olhos da pessoa e você vê eles brilhar. Aleluia. Porque há
alegria. A alma dela está sarada, a alma dela está curada, ela está em paz. E como ela está em paz, ela vai exalar paz aonde ela chegar. Amém? Então, irmãos, o tanque de Siloé foi provisão para Jerusalém nos tempos do rei Ezequias, por muitos anos. Então Jesus é a água enviada de Deus para nós. A salvação vem através de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele diz que não há um outro nome onde possa haver salvação. É só em Jesus Cristo. Esse homem foi curado. O barro foi jogado nos seus olhos, mas Jesus mandou ele ir ao tanque de Siloé para lavar lá no tanque de Siloé. Aí a Bíblia vai registrar aqui para nós que ele obedeceu. Só que quando ele chegou lá no tanque de Siloé, e esse tanque ele é fundo, olha essa altura aqui, é mais alto que esse, e tem uma escadaria, porque era um reservatório de água que vinha através do aqueduto. Ele estava lá hoje como ponto turístico em Jerusalém. Então ele desce ali, não sei que altura estava a água, mas tem a escada. Ele desceu, lavou. A Bíblia diz que no momento que ele jogou a água nos olhos, se lavou, ele já voltou vendo, ele recebeu o milagre na hora. Por quê? Porque ele estava debaixo da autoridade, do comando de Jesus Cristo. Ele recebeu a palavra de Jesus e ele creu na palavra de Jesus, e ele foi, e quando ele lavou, ele voltou vendo. Glória a Deus. Então, quando Jesus dá a palavra para nós, mesmo que aparentemente não tenha acontecido nada, mas vai acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque estamos debaixo do comando de Jesus, da sua palavra. Creia na palavra e vai acontecer o milagre no nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele homem foi e voltou vendo. Só que quando ele volta agora, muitos começaram a duvidar e começa a fazer uma pergunta: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Porque o cego, ele tinha autorização dos sacerdotes para pedir a esmola, inclusive usava uma capa, e eles viram aquele cego, mas agora não é mais cego. E um dizia: é ele, é esse sim. E outros diziam: não, não é ele não, parece com ele, mas não é ele. Mas ele se apresentava e dizia: sou eu mesmo. Eu estou aqui como testemunho, como prova de que Jesus Cristo, ele fez um milagre na minha vida. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, é para a gente testemunhar, porque é para a glória do Senhor. Mas aí entram os fariseus. E qual era a preocupação dos fariseus? Com a lei. Os escribas estavam preocupados com a lei. E Jesus fez esse milagre agora num dia de sábado. Dia de sábado para os fariseus, para os escribas, para os judeus, não era para fazer nada. E Jesus veio e quebrou. Vocês estão entendendo? Quebrou a regra. Aquele homem agora recebeu o milagre. Só que agora Jesus está sendo atacado porque operou o milagre. Imagina só como é que é o reino das trevas. E Satanás, ele vai usar tanto quem está fora da igreja, como quem está dentro da igreja, mas não é a igreja. Conseguiu captar? Está dentro da igreja, mas não é a igreja. Esses fariseus, saduceus, tinham conhecimento da Bíblia. Eram homens catedráticos que ensinavam. Mas agora Jesus chegou para implantar o reino de Deus. E ele fala: quem é esse aí? Nós
conhecemos a mãe dele, Maria. Conhecemos José, o carpinteiro. E agora ele vem dizer que é filho de Deus. Só que Jesus está operando milagres. Jesus está operando maravilhas. E as multidões estão acompanhando Jesus. E eles estão batendo. É a corja. A corja sempre é um número pequeno. Mas a multidão está crendo que Jesus era e é o Filho de Deus. E Jesus está operando. E aí eles chegam e dizem: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E eles agora vão à procura do homem que foi curado. E faz uma outra pergunta: tu dizes, tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E o homem dá uma resposta para ele: esse que abriu os meus olhos, ele é profeta. Pronto, quando ele disse que Jesus era profeta, inflamou mais ainda eles. Porque tem gente, irmãos, que o interesse dele não é de lhe valorizar. O interesse dele é de lhe derrubar. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja com a verdade, mesmo que você esteja progredindo, tendo sucesso, o alvo dele não é lhe ajudar, não é lhe valorizar, não é lhe elogiar. Não fique esperando elogio de quem não tem elogio para te dar. E eu também sou criticado, mas eu não vivo pela crítica daquele que me critica. Eu vivo pelos princípios de Deus, se eu estou enquadrado e fazendo a vontade do Senhor, porque não foi diferente com Jesus. Então temos que ter cuidado e não ficar assim, agindo pelo sentido: ai, não me abraçou, ai, não me deu a paz, ai, não mandou uma mensagem para mim, o que está acontecendo? Isso é coisa de meninice, é infantilidade, irmãos. Aquele que é maduro, aquele que sabe quem é Jesus Cristo na sua vida, aquele que realmente tem certeza da sua salvação, ele não fica sendo paparicado. Tem crentinho, sabe aquele crentinho carrinho de mão? Ele só vai para a igreja se tiver alguém que leve ele. Fica difícil de amadurecer uma pessoa dessa. Então os judeus começam a criticar Jesus: este não é o filho. Aí os indivíduos não ficaram satisfeitos, procuraram os pais do moço. Quando procuram os pais, diz para a gente: o seu filho era cego? Como é que ele está vendo hoje? Olha, nós não sabemos como ele está vendo, mas nós sabemos que ele é o nosso filho e que ele era cego. Mas quem curou ele? Eles também não declararam, porque se eles declarassem que era Jesus que tinha curado, eles faziam parte da sinagoga, então eles seriam expulsos da sinagoga. Olha só a estratégia deles. Então eles não declararam, mas olha, esse é nosso filho. Agora, se você quer saber mais detalhes, vai procurar ele, porque ele já é maior. E aí eles voltam para o homem. E chega e diz para o homem: dá glória a Deus, nós sabemos que esse é um homem pecador. Olha, estava atribuindo que Jesus era um pecador, um homem que tinha vida de oração, cheio do Espírito Santo, estava na palavra e veio só para fazer a vontade do Pai, mas era considerado por essa turma de pecador, porque fez um milagre. Agora imagine que não está vivendo uma vida de santidade. Como é tratado? Ah, você, homem que foi curado, está dizendo que foi curado, dê glória a Deus, porque esse homem aí é pecador, não dê crédito a ele não. Aí o homem responde para eles, no versículo 25: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí o que vai acontecer, irmãos? Contra fato não há argumento. Jesus operou
continua operando. Quando nós lemos lá em Isaías, que Siloé, aquele texto lá, ele é usado para quê? Para ratificar a calmaria da presença sustentadora do Senhor. Então está compatível. Assim como os judeus rejeitaram as águas de Siloé, como disse o profeta Isaías, eles também estavam rejeitando a Jesus, o Messias. Olha a revelação da palavra ali. Por isso que em João 1:11 está escrito assim: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, olha o mas tantos quanto o receberam serão filhos de Deus. Amém. Então a bênção de Deus passou para nós, gentios. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então estão debaixo dessa aliança poderosa. Amém, irmãos? Amém. Então nesta manhã, esteja confiante no Senhor. Jesus termina esse texto dizendo que ele veio para juízo. Como assim? Os que veem se tornam cegos, e os que não veem são curados. Então rejeitaram as águas enviadas, as águas de Siloé. Rejeitaram Jesus enviado do Pai, mas nós recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E hoje estamos aqui. Eu não sei se eu era pecador. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora posso ver, posso enxergar. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Vida e paz para você. Em nome de Jesus. Receba a visão do Senhor.